Shalom, meus Haverim, Shalom Aleichem, Boketov. Sou Azarias Avidor Ben Eliyahu, estou aqui mais uma vez para trazer-vos um estudo do livro de Giliana, do livro de Apocalipse, Revelação. Tá bom, meus Haverim? Então, hoje nós vamos estar aí dando início a esse estudo, né? O capítulo 9, né? Nós vamos estudando aí o capítulo, estamos aí o capítulo 8 sobre a abertura do sétimo selo, onde estão as sete trombetas, ou os sete shofarot, né? Porque quando a gente fala em trombeta, nós nos referimos não a corneta longa, como o mundo cristão acha que é, mas sim um shofar, né, meus haverim? É um shofar de carneiro, judaico. Então, hoje nós vamos estar aí dando início a esse estudo sobre o capítulo 9 de Giliana. Tem surgido aí na internet uns vídeos, né, de que o rio Eufrates está secando e que lá no rio Eufrates, né, encontraram lá umas crateras, tipo umas cavernas por dentro do rio, e dentro dessas crateras, né, dentro desses buracos, encontraram lá uns gritos, né, uns sons, né, que muitos dizem que serem dos quatro anjos que estão presos, amarrados ali no rio Eufrates. Mas eu gostaria de dizer aos meus Haverim que isso não passa de invenção, tá bom? Porque os quatro anjos, os quatro Melechim que estão descritos em Apocalipse no capítulo 9, eles são simbólicos, tá bom, meus Haverim? Eles existem, tá bom? Mas os quatro anjos existem. Porém, mas quando afirma que eles estão amarrados no rio Eufrates, ali é uma simbologia. Não é que eles realmente estão lá dentro de um buraco preso, não. Isso é uma invenção, tá bom? Não, isso é para as pessoas sensacionalistas, né? Pessoas ganharem views nos seus vídeos no YouTube, né? E às vezes e até enganar as pessoas, né? A gente vê muito engano aí no mundo cristão evangélico, né? Que as pessoas acreditam em tudo, porque as pessoas não procuram conhecimento, né? Desde o início desses estudos do livro de Giliana, de Apocalipse, que eu sempre digo, o livro de Apocalipse ele é baseado no Taná, né? É um conhecimento tanaico. Você precisa estudar os escritos, né, do Taná Sagrado, que são a Torá e os profetas, para que você possa compreender o livro de Apocalipse. Se você não tem a base, né, que é o alicerce, que é o Taná, né, que o mundo cristão chama de Velho Testamento, você não vai compreender o que está no livro de Guilherme Apocalipse. Tá bom, meus Haverim? Então não creio nesses vídeos que anda dizendo que tem esses anjos presos nessas crateras, nessas cavernas, né, nas profundezas do Eufrates, que isso é mentira. Não existe isso, tá bom? Isso é enganá-los, tá bom? E justamente, né, quando surgiu esses vídeos, né, que já está com as 2 semanas correndo aí na internet, é o período em que eu vou gravar aqui sobre o capítulo 9 que eu venho gravando sobre Apocalipse, né? E nós vamos falar justamente desse assunto hoje. Então vamos lá. Eu gostaria de pedir os Haverim que possam abrir as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 9, né? Então vamos lá, Apocalipse, no capítulo 9. Então, nós vemos já há um tempo, né? Eu gostaria de pedir aos Haverim que compartilhem os vídeos, que divulguem esse conhecimento, tá bom? E que possam realmente estudar,
possam fazer as perguntas aqui nos comentários, tá bom? Estou disposto a tirar as vossas dúvidas e também peço que estudem, tá bom? Compartilhem os vídeos e é isso. Bom, meus caveirinhos. Então vamos lá. No capítulo 9, nossas areias, nós já estamos progredindo, né? Já estamos chegando no capítulo 9. Pois é, né? Capítulo 9. Concluindo aí hoje o estudo das trombetas, né? Então, a gente sabe, né, meus caveirinhos, que aqui não está aparecendo o aplicativo para mudar o idioma. Não. Geralmente aparecia que o Google. A gente vai ter que usar a Bíblia em português mesmo. Deixa eu ver aqui se dá para fazer assim. Tá aqui, traduzir para o português. Pronto, agora dá certo. Sou muito bom de tecnologia, não. Sou um pouco, né? Apesar de eu ser jovem, né? Mas eu não domino muito, sou muito pouco leigo quando se refere à tecnologia. Então vamos aqui, né? Então nós vimos, né? Que faz uma pequena revisão do capítulo 8. Então nós vimos que quando é aberto o sétimo selo, né? Se dá ali o início para as descrições do do que vai acontecer na batalha de Gog e Magog, né? Nós percebemos que todo o livro de Guiliana é sobre, no aspecto profético escatológico, é toda referente a essa guerra, que vai ter uma duração de 7 anos na Terra. Essa guerra, ela tem duração de 7 anos, tá bom, meus Raverim? Ela tem duração de 7 anos. E o livro de Guiliana, ele dá passo por passo durante esse período que também a Bíblia chama de grande angústia, como está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 1, e de grande tribulação, como afirmou o nosso Rabi Yeshua Hamashia, em Matitiá. Então, ah, é esse período de grande angústia, de grande tribulação, também como afirma aqui no livro de Apocalipse, né, no capítulo 4, né, aliás, no capítulo 5, né, fala sobre esse período de grande angústia, de grande tribulação, e a gente precisa ficar atento, né, a esse momento que vai acontecer. Como é que vai se dar o início, Azarias? Então, de acordo com o que está em Tessalonicenses, o Shaul Rachali afirma que quando vos disserem paz e segurança, vos sobrevirá uma repentina destruição. E isso bate com a descrição da guerra de Gog e Magog, quando é explicado em Ezequiel 38, quando afirma que Gog ele será levado, né, será posto anzóis sobre Gog, e ele será arrastado até a terra de Israel. E ele irá como um vento, né, ou seja, como algo sutil, e pegará Israel de surpresa, né? Então, a paz e a segurança que Shawar fala, e a paz e a segurança, né, que o próprio Ezequiel fala, que a terra de Israel estará em segurança, estará em Shalom, que bate com o que Shaul falou, né? Escreveu em Tessalonicenses. Então, a gente percebe que Israel hoje realmente vive uma paz, né? Eles têm sistema de segurança muito bom, né? É um dos melhores do mundo, o sistema de segurança de Israel. Porém, eles serão pegos de surpresa ali por Gog, né? Então, a descrição tanto de Ezequiel capítulo 38 quanto de Tessalonicenses, né? Eu não lembro mais qual é o capítulo, versículo de Tessalonicenses que encontra essa passagem, né? Quando vos disserem paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, é justamente isso. Então, a guerra vai começar de uma forma sutil, né? Israel será pego de surpresa e ali vai iniciar uma guerra. No início, né, como a gente vê lá nos os quatro cavaleiros, né, do capítulo 4, né? O cavalo branco simboliza Gog, segurando o arco, como está lá também em Ezequiel 39, que é o mesmo simbolismo dele segurando o arco.
né? Em seguida vem os três últimos cavaleiros, que os cavaleiros, na verdade, representam aqueles cavalos ali, o branco, o vermelho, o preto e o malhado, amarelo, eles são os quatro ventos, né? Os quatro ventos. O que são quatro ventos, Azari? Simbolizam guerras, né? Simbolizam destruição, simbolizam coisas ruins, né? Que permeiam a Terra, pragas que permeiam a Terra para iniciarem uma tragédia, uma guerra, né? Um confronto. E é, eles relatam o início da guerra. Então, você observando ali dentro do contexto, principalmente quando abre seu quinto selo, que os mártires, né, eles clamam ao Eterno vingança, né, e para que o Eterno não deixe passar, né, o que aconteceu com seus eleitos, né, com seus escolhidos durante o exército, muitos morreram sendo perseguidos, né? Então, ali o Eterno lembra destes e vem com vingança sobre as nações da terra, as nações, né? Então, o que a gente entende com os primeiros quatro cavaleiros é que a guerra ela vai ficar ali só entre Israel e Gog no início, né? E após a abertura do quinto selo, que quando tem essa questão, né, do Eterno lembrar, né, dos que foram mortos, né, pelo testemunho que deram da Torá e dos profetas, né, e do Mashiach e Yeshua, né, o que é que vai acontecer? Ele vai intervir. E aí, quando você abre o sexto selo, né, ali já é o início da intervenção do Eterno em favor do seu povo, né? Então, aí eu creio que vai, assim, depois eu vou passar um estudo sobre isso, mas eu creio que aí terá uma duração desse período de entre 1 ano, 2 anos, mais ou menos, né? Por aí, né? Entre 1 ano, no máximo 2 anos, no máximo, estourando 2 anos, porque são 7 anos, né? Então, a guerra só entre Gog e Israel, só ali no Oriente Médio, ela vai durar mais ou menos esse período. E aí, quando abre-se o quinto selo, o Eterno se lembra destes, e no sexto selo ele intervém, né? Ali é uma intervenção do Eterno nesse período. E aí a intervenção começa com, justamente, como é que vai acontecer essa intervenção? Né? A intervenção ela vai se dar por meio do toque das trombetas, fazendo aí um alerta, né? Porque a trombeta, shofar, é símbolo de alerta, né? As nações, chamando-as ao arrependimento, né? As nações serão chamadas ao arrependimento nesse período, que se voltem ao Eterno e que parem com essa guerra. Porém, a gente sabe que isso não vai, né? Lendo as profecias, né? O livro de Guilherme, o livro de Apocalipse, a gente sabe que isso aí, as trombetas, elas irão advertir. Claro que muitas pessoas elas vão entender o que está acontecendo, porém não vai ser suficiente. Por quê? Porque aí quando o sétimo selo, ele, como é que eu posso dizer? Aliás, as seis primeiras trombetas, elas terminarem o toque, né? Vai virar a sétima e última trombeta, que será na sétima e última trombeta que terão as sete taças, né? E na sétima e última trombeta, não haverá mais oportunidade para ninguém se arrepender. Ou seja, Mashiach, como diz lá no capítulo 15 de Guilherme, ele já terá saído do lugar santo e não haverá mais como as pessoas elas procurarem o eterno. Então, a sete última trombeta, que se refere às sete últimas pragas ou taças, né, como estão lá no capítulo 15 e 16 de Apocalipse, né? Então a gente entende, tem um entendimento aí claro que nesse período, né, já não há mais intermediação do Mashiach, né? Mashiach já tem saído do lugar santo e, felizmente, as pessoas não vão mais conseguir, né? Então virá mesmo como destruição total. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem não se arrependeu, não se arrepende mais.
né? Então, vamos continuar. Mas, Arias, onde é que está escrito isso? Vou mostrar aqui para os Raverinhos. Está aqui no capítulo 15. No capítulo 15, aqui já no finalzinho, a gente entende claramente que o Mashiach, ele vai sair da sua morada, né? Do lugar santo. E aí não tem mais como pedir ao Eterno intervenção, né? Não traduziu. Acho que cada vez que mudar vai ter que fazer isso. Pronto. Aqui, ó. Pode abrir a Bíblia de vocês na Apocalipse capítulo 15, no versículo 5, que vai dizer assim: Depois disso, olhei e o santuário, né? Ou seja, o lugar santo onde o Mashiach está, o santuário da morada do testemunho foi aberto no céu. E do santuário vieram 7 mensageiros que tinham as 7 pragas. E eles estavam vestidos de linho limpo e brilhante, cingidos ao redor do peito com faixas douradas. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 mensageiros 7 taças de ouro cheias da ira do Eterno, que vive para todo sempre. Aqui, ó, agora atente para o versículo 8, é aqui onde vai dizer: O templo se encheu da fumaça pela que vodou do Eterno e pelo seu poder, e ninguém, olha aqui, ó, veja bem, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 mensageiros, ou seja, ninguém poderia entrar no templo, incluindo Machia. Então aqui não tem mais Yom Kippur, aqui não tem mais direito, tá bom? Aqui não tem mais. Então, e ninguém, incluindo Machia, então ninguém mais poderia entrar no lugar santo. Ninguém, todos saíram. Saíram 7 mensageiros lá de dentro, aí do santuário vieram 7 mensageiros que tinham as 7 pragas, e ninguém podia entrar no santuário até que se concluísse as 7 últimas pragas. Então tá aí. Então, quando as 7 últimas pragas, né, que é relacionada às 7 últimas trombetas, elas forem derramadas, né, não haverá mais intermediação, não haverá mais direito ao arrependimento. Tá bom, meus Haverim? Então, continuando, vamos voltar lá para o capítulo 8, que já está se passando o tempo, né? E a gente, capítulo 8, não, é 9, né? O 9. O tempo já está se passando. Ok. Então, vamos começar. Então, diz assim, abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 15, no versículo 9, que diz o seguinte: O quinto mensageiro tocou a sua trombeta e vi uma estrela e vi que uma estrela havia caído do céu na terra e a chave do abismo foi dada a ela. Então vamos começar por aqui, né? Então já vimos que shofar é sinal de alerta, né? De guerra também, enfim. Então aqui é uma guerra, né? Então nós já sabemos que guerra que está se tratando aqui, que é a batalha do Armagedon, meus Haverim, é Gog, né? Quando ele disse que viu uma estrela que havia caído do céu, essa estrela nós já vimos, né? Aqui em Guiliana, o que foi que eu fiz aqui, meu pai? Abri um dicionário, né? Então, a gente já viu aqui em Guiliana que estrela é símbolo de governo, né? É símbolo de governo, né? É símbolo de alguém muito poderoso, né? Então, estrela, estrela caída do céu também pode simbolizar Satã, como nós já falamos, que o Mashiach disse que viu a Satanás, Satã, caindo do céu como uma estrela. Também estrela, lembrando lá o rei Tito em Isaías, né? Que lembra ele como uma estrela também caída, que muitos usam também para dizer que é Satã, mas ali não fala de Satã, ele está falando do rei Tito, de um rei, de uma autoridade.
E também de muitas outras passagens que referem-se a uma estrela caída, não estrelas brilhantes, né? Porque quando se refere a estrela brilhante, pode simbolizar anjos, enfim. Mas estrelas caídas geralmente simbolizam demônios e autoridades da Terra, né? Autoridades. Então, a gente entende que essa estrela que havia caído do céu é Gog, tá bom, meus reverendos? Essa estrela que caiu do céu na Terra é Gog, tá bom? Como assim, Ananias? Porque quando refere-se, a gente sabe que quando o texto ele refere-se a alguém caído, alguém, né, revestido aí de Serrará, ou seja, revestido do mal, né? E quando fala do céu, né, refere-se à terra do norte, porque ela está acima da terra de Israel, né? Então, quando Jeremias, Isaías, eles falam o mal vem do norte, muitas vezes se refere à terra que está acima da terra de Israel, né? E a terra é Israel, tá bom, meus Haverim? Então, aqui é claro quando afirma que a estrela caída, né, do norte, ou seja, do céu, que está acima da terra, é Gog, ou seja, da terra que eles irão invadir. E diz, a chave do abismo foi dada a ela, né? Ou seja, a ele. A chave do abismo, né? Todos, a gente sabe que chave em profecia simboliza um reino, né? Algo que você, chave de Davi simboliza o reino de Davi, né? Alguém com autoridade, e aqui alguém com autoridade, né? A chave é alguém com autoridade, né? Para a, a chave do abismo, alguém com autoridade para iniciar, né? Aí algo de ruim na Terra, né? Algo que abale a Terra. Quando fala abismo, simboliza as forças do mal que estarão apoiando, né? Essa essa guerra, né? Esse ataque, né, ao povo da terra. Aí continuando o versículo 2: E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. A gente não deve entender isso aqui como algo literal, né? A gente não deve entender isso aqui como algo literal. Então, quando diz que abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, né? A gente entende claramente que esse poço aqui, né, meus Haverim, é uma destruição com bomba atômica, tá bom? É uma destruição com a bomba atômica, né? Porque o abismo é o quê? A destruição, certo? A chave é a autoridade para que essa destruição aconteça, tá bom? A estrela é Gog, né? O céu simboliza a Rússia, o norte, e a terra é Israel, tá bom? E abriu o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como uma fumaça de grande fornalha aqui, ó. Então, quando sobe a fumaça do poço, né, simboliza aí a bomba atômica, ela caindo, né, e subindo, como se formando ali, como as palavras de Kefa, né, do apóstolo, chamado apóstolo Pedro, que ele fala que haverá ali coluna de fumaça, né? Então, essa fumaça que sobe do poço e com a quintura de como se fosse de uma grande fornalha, é, na verdade, meus Raverim, o estrondo de uma bomba atômica, tá bom? E essa descrição aqui, ela está totalmente de acordo com muitas passagens da Bíblia que afirma que o mundo foi destruído no início pela água, mas ele está reservado, né? Os céus e a terra são reservados aí para o fogo, né? Então, vamos ler em Pedro e Kefá aqui sobre isso. Acho que é segunda Pedro, não lembro de cabeça, né? Viu, meus caveiros? Não sou bom para decorar, passo
passuque, né? Versículo. Mas eu creio que é aqui. 2 Pedro 3. Vou traduzir. Aqui, ó. É aqui mesmo. Então, abram aí as vossas Bíblias em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 7 em diante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante, que vai dizer o seguinte: Mas pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados até o dia do julgamento e da destruição dos homens ímpios. Quando é que vai se dar isso aqui? No período da guerra, que terá duração de quantos anos? De 7 anos, que também é chamado de dia de juízo, é chamado de dia de grande angústia, é chamado também de grande tribulação, a destruição dos homens ímpios. Continuando. Mas, amados, uma coisa não ignorem. Um dia diante do Eterno é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Eterno, versículo 9. O Eterno não retarda sua promessa, segundo o que alguns consideram a demora. Antes ele é longânimo para convosco, porque não quer que ninguém pereça, mas sim que todos cheguem ao arrependimento. Olha aqui, ó. Mas o dia do Eterno virá como um ladrão, como está lá em Ezequiel 38, quando afirma que Gog será levado à terra de Israel, né, como um vento, algo de surpresa, ele chegará lá de surpresa. Então os céus passarão com grande estrondo, olha aqui, ó. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão expostas. Isso aqui é, na verdade, uma descrição de uma bomba atômica, tá bom? Ó, os céus passarão com grande estrondo. Buu! A bomba, né? Buu! Os elementos ardentes se dissolverão e a terra, as obras que nela há serão expostas, ou seja, dissolverão. Outras traduções dizem dissolverão, ou seja, tudo vai vir destruído. Onde a bomba atômica cair, destrói tudo. Aí diz, visto que todas essas coisas vão se dissolver assim, que tipo de pessoa você deve ser em conduta santa e piedosa? Olha aqui o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia do Eterno. Nesse dia, olha aqui, ó, nesse dia os céus iluminados se dissolverão e os elementos queimados derreterão. Então tá aí, mais claro do que isso aqui, né? Uma profecia clara sobre uma bomba atômica, né? Bomba de nitrogênio, ou seja, a bomba que destrói tudo, né? Então é isso. Então o que está falando lá no capítulo 9 do poço, do abismo, que ele é aberto e sai fumaça do poço e tem a quintura de uma fornalha, é isso aqui. Bom, meus Raverim, é o que vai acontecer durante o período da grande tribulação, né? Então, vamos voltar lá para o que diz o capítulo 9. Então, fizeram o link aí, né? 2 Pedro 3. Então, tá bem claro, né? Só não entende quem não quer. Tá bom, meus Raverim? Mandaram dizer aqui nos comentários que o, a estrela também pode simbolizar Satanás. Sim, com certeza. A estrela que cai do céu é um símbolo de Ra-Satã. Gog é Ra-Satã, na verdade. É Ra-Satã em carne. O Gog é um Ra-Satã em carne. Tá bom, meus Raverim? Então, a gente tem que entender que Gog é um Ra-Satã em carne. É um antissemita, é um antimachia, né? Ele vai ali para tentar destruir, impedir que o Machia tome posse do governo, né? Então, as nações que tentam destruir Israel, elas fazem isso justamente com esse objetivo. Eu não sei nem o que foi que eu fiz aqui. Não abri essa pasta. Vamos aqui traduzir. Então, continuando. Versículo 3. E da fumaça, algumas traduções dizem após a fumaça, tá bom?
Algumas traduções trazem após a fumaça, após a bomba, né? Saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Então a gente sabe que esses gafanhotos, né, eles são símbolos de mísseis. Isso aqui são mísseis. Não é que é um gafanhoto mesmo gigante que vai lá. Não, não é. São mísseis, tá bom? Sendo jogados na Terra. São mísseis, e muitos mísseis. São muitos mísseis. Não é só um, dois, três mísseis, não. São muitos mísseis, tá bom? Ou seja, após a queda de uma bomba atômica, eles serão jogados mísseis sobre a Terra. Tá bom? São mísseis. Vamos aqui, ó. Foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E, e eles foram instruídos de não prejudicar a grama da terra, nem qualquer coisa verde, e nem qualquer árvore, mas apenas aqueles homens que não têm o selo do Eterno em suas testas. Então, quando ele fala que não vai prejudicar a grama da terra, qualquer coisa verde, nem qualquer árvore, aqui ele está se referindo, meus Haverin, aos escolhidos, tá bom? Porque não tem como você soltar uma bomba atômica que ela não atingir a natureza, né? Então, como é que você sabe disso, Azarés? Porque Israel é símbolo de uma oliveira, Israel é símbolo de uma figueira, tá bom? Israel é símbolo de de uma romã, né? Ou seja, tem várias frutas, né? A romã tem 613, 613 sementes que simbolizam as 613 mitzvot, né? Então, quando refere-se aqui à grama da terra, qualquer coisa verde, qualquer árvore, está se referindo a Israel, né? O povo do Eterno. Quando a gente fala Israel, a gente não está se referindo somente à nação republicana de Israel. Nós nos referimos, meus Haverim, aos eleitos, né? Sobre a face da terra, aos tementes ao Eterno, aqueles que se voltam à prática da sua Torá. Então, quando eu falo que o Eterno vai proteger Israel, não estou me referindo somente, claro que também vai proteger a República de Israel, né? Porque ali foi da vontade dele que aquela nação voltasse a existir. Mas quando a gente fala Israel, a gente se refere a um todo, independente da linha judaica que você segue, né? Da linha do entendimento que você vive, né? Seja ortodoxa, conservadora, é, reformista, né? Enfim, messiânico, nazareno, caraíta, enfim, todas as ramificações, né? Dos que praticam a Torá e dos que temem ao Eterno. Então, assim como Israel ele teve o livramento no Egito, né, quando as 10 pragas vieram para os ímpios lá no Egito, o Eterno ele protegeu o seu povo. Né? A praga ela caía só sobre os egípcios, mas não caía sobre Israel. Então, é nesse sentido aqui, quando fala aqui no versículo 4, que ela irá atingir somente os que não têm o selo do Eterno em suas testas. Versículo 5. Eles receberam ordem de não matá-los, mas de atormentá-los por 5 meses. Seu tormento era como o tormento do escorpião quando pica um homem. Então, aqui, nós temos um entendimento claramente disso aqui, se refere a uma radiação, né? Porque a radiação, ela não mata logo na hora. A pessoa vai morrendo, ela vai morrendo aos poucos. E isso aqui está de acordo com o que está lá em Zacarias, né? Vamos ver Zacarias aqui, com o que está em Zacarias, que também vai estar falando da mesma guerra, né? Quase, eu creio que mais de 90% das profecias, elas se referem à guerra do Armagedon, né? Zacarias capítulo 14. Meus Raverim, podem abrir a Bíblia de vocês em Zacarias capítulo 14, que vai dizer o seguinte, ó, quando o Eterno se levantar para castigar, né, ó, sobre Jerusalém, né? Aí diz aqui, ó, quanto àquelas cidades que fizeram guerra contra Jerusalém, o Senhor as castigará com esta praga. Aqui, ó, sua carne apodrecerá enquanto estiverem de pé, e seus olhos apodrecerão nas órbitas, e as suas línguas apodrecerão nas suas bocas.
Naquele dia cairá sobre eles um grande pânico da parte do Eterno, e cada um dará a mão ao seu companheiro, e cada um levantará a mão contra a mão de todos os outros, né? Ou seja, um vai lutar contra o outro. Então, essa praga aqui que está falando aqui em Zacarias, no capítulo 14, versículo 12, é a mesma que está se referindo lá em Guiliano, em Apocalipse, no capítulo 9, né? É essa mesma aqui, né? Que é, na verdade, aqui a gente vê claramente que são os efeitos da radiação, que ela apodrece de dentro para fora. Ó, meus Haverim, que é o capítulo 9, apodrece de dentro para fora. Azarias é mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. Translate to Português. Vamos lá. Vamos lá. Então, está referindo-se claramente aqui ao uma, né? A uma, como é que eu posso dizer? A uma radiação. Bom, aqui, ó. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas de modo algum a encontrarão. Eles desejarão morrer e a morte fugirá deles, né? Ou seja, eles vão estar debilitados. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a guerra. Em suas cabeças tinham coroas de ouro, como de ouro, e seus rostos eram como o rosto de homens, né? Então aqui a gente já vê uma descrição, né? Tanto a gente vê a descrição de gafanhotos como mísseis, também de gafanhotos como aviões, né? Soltando esses mísseis, tá bom? Que são aviões, porque o rosto de homem é porque tem um piloto dentro, tá bom? Tinham cabelos como de cabelo de mulher e seus dentes eram como os dentes de leão. Eles tinham coraças como coraças de ferro, o rugido de suas asas, ó, aviões de guerra, era como barulho de carros que, com muitos cavalos, correm para a batalha. Tem cauda semelhante à dos escorpiões e ferrões, e em suas caudas está o poder de ferir os homens por 5 meses. Então, aqui tem um tempo determinado para que isso aconteça, né, meus Haverim? 5 meses, literais. Eles têm um rei sobre eles, o mensageiro do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego o seu nome é Apolion, ou destruidor, ou seja, Gog, né? Tá aqui, ó, o mensageiro do abismo, né? O rei sobre eles, Gog, é o mesmo da estrela que fala lá no início do versículo 1º, tá bom? Aí diz aqui, já passou o primeiro ai, e ainda há dois problemas ou dois ais por vir depois deste, né? Então, a gente vê aqui claramente o início da guerra, né, mundial, né, da Terceira Guerra Mundial. Porque quando está lá só nos 4 primeiros cavaleiros, né, a lei está só em Israel. Aí depois é que o Eterno se lembra dos que foram mortos, daqueles que foram mortos injustamente, o seu povo, né? Aí ele traz o juízo, né, no sexto selo. E aqui no sétimo selo, nós vemos a descrição de como é que vai se dar essa destruição, tá bom? Como é que vai se dar esse momento, esse dia de juízo, por meio das trombetas e por meio das 7 últimas pragas, que as 7 últimas pragas já vai acontecer nos últimos momentos, que serão mais intensos, né? E não haverá mais intermediação ali para quem quiser se arrepender. Tá bom, meus Haverim? Azarias aqui também não tem um fundo histórico, né? Que até você já falou sobre isso, que refere-se ali à queda do Império Romano Oriental. Exatamente. Eu tenho um estudo aqui no meu canal que eu falo sobre isso, né? No aspecto profético histórico, né? Aqui, Apocalipse, no caso, o Apocalipse 9, né? Que está se referindo aqui à quinta e à sexta trombeta, ela se refere à queda do Império Romano Oriental, ou seja, o Império Bizantino, né, o Império Otomano. Então, a gente vê claramente que também refere-se à queda do Império Oriental, tá bom? Porque a Roma Ocidental, ela cai ali em 476. Porém, a Roma Oriental, ela ainda fica de pé por muitos anos ainda, né? E aí, aqui é uma descrição claríssima, né, da
de uma guerra, né, que se travou ali no período do Império Otomano, né? E dentro do aspecto histórico se refere sim a esse período, tá bom, meus Raverin? Depois eu posso trazer um vídeo explicando o aspecto, né, histórico dessa profecia. Porém, também dentro do aspecto profético escatológico, refere-se aqui à guerra de Gog e Magog, tá bom? Então, quer dizer que a quinta e a sexta trombeta são juízos sobre o Império Oriental, Azarias? Exatamente, o Império Oriental, Império Bizantino, Império Otomano, que caiu ali, né, já entre o século XVIII e o século XIX, né, em 1800 e pouco. Não lembro aqui o ano de cabeça, mas refere-se sim à queda desse império total. Tá bom, meus Raverim? Porque, como eu já expliquei desde o início, o livro de Apocalipse ele se divide em aspecto profético histórico e aspecto profético escatológico. Então, no aspecto profético histórico, aqui refere-se à queda total do Império Bizantino, do Império Romano Oriental, né? E também, no aspecto profético escatológico, é uma descrição do juízo do Eterno sobre as nações da Terra, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Versículos 13. O sexto mensageiro tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro e estava diante do Eterno, dizendo ao sexto mensageiro que tinha trombeta: solte os quatro mensageiros que foram presos pelo grande rio Perate. Aqui é Perate, mas é Eufrates, tá bom? Então, quem são esses quatro mensageiros, Azarias? Então, nós temos que entender que Gog ele terá seus aliados, né? Como nós temos lá em Ezequiel 38, né? Terá os seus aliados. Então, nesse momento aqui, é o momento em que Gog ele recebe o apoio dos seus aliados, né? Quem são esses aliados, Azarias? São as nações, as quatro nações que são banhadas pelo rio Eufrates. Quais são essas quatro nações? O rio Eufrates, a gente sabe, começa ali na Turquia, ela desce pela Síria, desemboca no Iraque e o seu fim chega lá no Irã, emendando já com o rio lá, o rio Tigre, que está no Irã. Então são quando fala que soltou, né? Ou seja, deu liberdade, né? Os quatro mensageiros representam os quatro líderes dessas quatro nações, que vão se unir a Gog para guerrear contra Israel. Tá bom, meus Haverim? Então, os quatro mensageiros não é nada menos, nada mais que a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Tá bom? Nós vemos a descrição dessas nações em Ezequiel, capítulo 37, como nós vamos ver agora. Ezequiel, cadê Ezequiel? Está aqui, Ezequiel 37. Nós já estamos terminando. Porque, ademais da sexta trombeta, é uma descrição de uma guerra, né? A continuação da guerra, porém, com os aliados de Gog. Então, vamos lá. Ele vai aqui afirmar quem são os aliados. A mão do Eterno veio sobre mim, ele me tirou pelo Espírito do Eterno e me colocou no meio de um vale cheio de ossos. Não, não é aqui, é capítulo 38. Que toda vida eu confundo, mas é o capítulo 38. A guerra de Gog e Magog é descrita no capítulo 38 e 39. 37 são outros assuntos proféticos. Aqui. Podem abrir as vossas Bíblias em Ezequiel 38. 38, versículo 1. Diz assim: Então veio a mim a palavra do Eterno dizendo: Filho do homem, vira o seu rosto para a terra de Magog, contra Gog, príncipe Rosh de Meseque e Tubal, profetiza contra ele. E diga isto, que o Eterno disse: Olha, eu estou contra você, ó Gog, ó príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Vou virar você e colocar anzóis em suas mandíbulas. Trarei para fora você e todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com perfeição.
uma grande multidão com escudos e baluartes, todos carregando espadas. Que a Parás é a Pérsia. Cush, Put estarão com ele. Todos os escudos e capacete. Gomer, né, que está acima ali da Turquia, as nações acima da Turquia, e todas as suas tropas estarão com você. Bet Togarma, que é a Turquia, está aqui, ó, dos confins do norte, com todas as suas tropas e muitas outras cidades, ou seja, muitos outros contigo. Né? Então, aqui nós já temos duas nações do Eufrates, que nós vamos aqui entender, que é a Pérsia, que é o Irã, e a Bet Togarma, que inclui ali a Síria, né? E a Síria e a Turquia. E também o Iraque, porque está no meio, né? Então, se a profecia afirma que as nações que estão no Rio Eufrates são as que se aliarão a Gog, né? Como fala também lá em Apocalipse, nós vamos ver aqui Apocalipse no capítulo 16, que ó, ele vai dizer o seguinte: Apocalipse 16 é o que vai bater lá, confirmar com o que os Haverim estão vendo em Apocalipse 9. Bom, ele vai dar uma descrição da aliança destes com Gog, né, que está aqui, ó. Então ouvi uma grande voz vindo do templo que dizia aos sete mensageiros: Vão e derramam sobre a terra 7 taças da ira do Eterno. E foi o primeiro mensageiro e derramou sua taça na terra. E houve uma chaga dolorosa. Não, não é essa parte aqui. É mais embaixo. É 16. Guilhana 16. Aqui, é na sexta. Aqui, ó. Sexta taça. Abraão aí, Apocalipse 16, versículo 12. O sexto mensageiro derramou sua taça no grande rio Eufrates, e as suas águas secaram para o quê, ó? Preparar o caminho para os reis do Oriente. Então tá aí. Né? Então, o que é que diz Apocalipse 16, 12? Que as águas do Eufrates secaram, ou seja, as suas nações que estão ali ao redor, né? Que é onde passa o Eufrates, e preparar o caminho para os reis do Oriente, né? Ou seja, os aliados de Gog, além das nações que estão sob o Eufrates, também os que estão ao Oriente, que nós sabemos que é a China, Coreia do Norte, né? Todas as nações que estão ali ao Oriente, tá bom? Então, quando esses quatro mensageiros eles são soltos ali do Eufrates, meus Haverim, se prepara as alianças de Gog, tá bom? É isso que está falando aqui no capítulo 9 de Guiliana, tá bom? As alianças de Gog. Então, os quatro mensageiros são os quatro países onde corre aí o rio Eufrates. Vamos lá, continuando. O número dos cavaleiros era de 2 míriades, ou seja, 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim eu vi na visão de cavalos e aqueles que cavalgavam sobre eles. Tu, tendo couraças de cor de fogo, jacinto e enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões e suas bocas saia fogo, fumaça e enxofre. Aviões, né? O terço dos homens foi morto por essas três pragas, pelo fogo, pela fumaça, aqui, ó, pelo fogo, pela fumaça, bomba atômica, e pelo enxofre que sai das suas bocas, os mísseis, né? Pois o poder dos cavalos está nas suas bocas e suas caudas, né? Pois suas caudas são como serpentes e eles têm cabeças como as quais atacam. Os aviões, né? Soltando os mísseis. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas nem se arrependeram, aqui, ó, nem se arrependeram das obras de suas mãos para deixar de adorar demônios, imagens de ouro e prata e bronze e pedra e madeira que não podem ver, nem ouvir, nem caminhar, e nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, e nem dos seus furtos. Então, aqui nos versículos 20 e 21, nós entendemos claramente que é uma referência clara, né, a uma referência clara, né, que essas trombetas elas servem para trazer, alertar as pessoas e trazerem ao arrependimento, tá bom?
Então é isso, meus caveirinhos. Então a quinta trombeta, ela mostra ali, né, aqui, a quinta trombeta, ela mostra o início do poder do islamismo sobre a terra, né? Porque nós vimos já no outro estudo aqui a origem do Islã. Vocês podem, vou deixar o link do vídeo, a origem do Islã aqui abaixo, por isso que eu não vou entrar no aspecto histórico, profético histórico, porque já existe um vídeo falando sobre esse capítulo 9 aqui de Guiliana, né? Que aqui fala-se referente à origem do Islã, né? O Islã veio com uma praga sobre o Império Romano Oriental, onde ele traz aí a derrota, né, a derrota do Império Romano Oriental, tá bom, meus caveirinhos? Essa estrela aí que cai do céu é o anjo Gabriel, né, assim, dentro da concepção islâmica, que veio para aparecer para o Maomé, né? Esse Abaddon, Apolião Destruidor, é Maomé, tá bom? E aqui abaixo, na sexta trombeta, ele vai falar sobre a queda total do Império Bizantino ali, sendo que esses quatro anjos são os quatro sultanatos, né? Os quatro sultanatos do Império Otomano, né? Então, é a queda total, né, do Império Romano Oriental, que né, acabei de falar para os Caverim. Então, quer dizer, Azares, que o islamismo é uma religião permitida pelo Eterno? É sim, é uma religião permitida pelo Eterno, contra os idólatras. Por isso que o monoteísmo do islamismo é um monoteísmo tão estrito, né? Então, o islamismo nada menos, nada mais que uma praga do Apocalipse sobre os idólatras, tá bom, meus Haverim? Então, no aspecto, estou falando um pouco aqui do aspecto histórico. Por que que eu não vou entrar em detalhes no aspecto histórico? Porque já existe um vídeo falando sobre isso, que é o que eu vou deixar aqui abaixo aqui do link do canal, tá bom? Então, eu trouxe mais sobre o escatológico mesmo hoje, para os Haverim. Então, qualquer dúvida, estou aqui disponível para ajudá-los, tá bom, meus Haverim? Então, é esse vídeo que eu compartilho com meus Haverim, esse ensino do livro de Apocalipse 9, espero que tenha aberto a mente dos Haverim, né? E que possamos compreender a vontade do Eterno, perfeita do Eterno, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, tá bom? Então, a gente vai encerrar só com uma passagem, né, que está em Isaías, no capítulo 24. Nós vamos encerrar lendo essa passagem. E aí eu gostaria de pedir aos Haverim que lessem juntamente comigo. Então, as escrituras são bem claras, né? Basta você ter um entendimento do Taná que está tudo resolvido. Tá bom, meus Haverim? A base dos Ketuvinet Zarim, do vulgo Novo Testamento, é o Taná. Então, aqui em Isaías, né, no capítulo 24, ele vai dizer o seguinte: gostaria que os Haverim abrissem aí as nossas Bíblias no capítulo 24 de Yeshayahu. Aqui, ó, 4, 5 e 6, tá bom? Ele vai dizer o seguinte: a terra está seca, seca, o mundo definha, seca, as pessoas mais exaltadas da terra definham, pois a terra foi profana sobre seus habitantes, pois transgrediram seus estamentos, violaram as leis, ou seja, as mitzvot da Torá, e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que nela habitam são culpados. É por isso que os habitantes da terra diminuíram e restam muitos poucos seres humanos, né? Então, aqui está afirmando claramente que os habitantes da terra, eles serão é, destruídos e restará apenas alguns poucos, né? Então, isso aqui é uma profecia. Bom, meus Raven, depois o Raven pode ler aí, Isaías 24, 4, 5 e 6. Então, esse estudo que eu gostaria de compartilhar com os Haverim, Bishem Hashem, e até o próximo estudo.
Será que eu já tá gravando?